Ok, irmão, graça e paz, de volta mais uma vez, né? Mais uma terça abençoada. Que maravilha, irmão. Olha aqui. A manifestação do poder de Deus, baseada em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 3, versículo de 1 a 26. Baseado nesse estudo, começa a estudar, ok? Para a gente ter aquele estudo magnífico de participação com todos os irmãos. Então, hoje a ênfase desse estudo vai dar sobre uma pregação poderosa. Que pregação foi essa, irmãos? Vamos ver aqui? Atos 3, a princípio, vamos ler alguns versículos. Então, a partir do versículo 11 diz assim, olha. Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto dele no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelita, por que vós maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos, né, em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltar. Vós, porém, o negaste o santo e o justo e pediste que vos concedeste um homicida. Desaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunha. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amém. Olha aí que cura magnífica, né, irmãos? É interessante que aqui nós vamos trazer ricas lições, viu? E diante de irmão, nós vemos aqui que isso foi um relato do milagre, né, do discurso explicativo de Pedro. Então vai seguir esse relato aí. Então o que é que acontece? O ponto principal da história é que o nome de Jesus continua com poder para operar os mesmos gloriosos milagres de cura de que nos evangelhos eram sinais chegados do reino de Deus. Então, vai continuar da mesma forma o poder de Deus realizando milagre através de quem? De Jesus Cristo. Então, e nesse milagre, Pedro traz a mensagem principal, que é cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Então, é importante de tudo, acima dos milagres, é a mensagem de que Cristo veio salvar. É isso aí. E olha que mensagem poderosa, viu? Essa mensagem a gente vai trazer nessa lição, primeira, um público atônito, né? Por que esse grupo atônito? Porque lá no Pórtico de Salomão ficava de lado, né, do templo, e estava um corredor onde Jesus estava onde sempre ministrava. E a igreja ali se reunia o quê? Para adorar ao Senhor. Então, quando ele viu ali um milagre de Jesus realizado, então foi o que aconteceu naquele milagre acontecido. Então, a glória daquele milagre não pertencia a Pedro para fazer aquele milagre. Então, abriram o coração do povo para aceitar a palavra de Deus. Vamos explicar melhor? Então, quando está ali naquele ponto de Salomão, aquela mensagem, então eles ficaram atônitos com o milagre, não é? Aí Pedro aproveita aquela ocasião para que ele entenda que o milagre maior é a palavra de Deus para atingir o coração dos homens. E ele vai ali e começa a pregar. Então, aí o segundo ponto que a gente vai ver aqui, o pregador fiel, que Pedro ali poderia trazer, né, todo aquele evento para ele e dizer assim, olha, eu sou o curador. Não, mas ele chegou para aquele pessoal, querido,
e disse assim, olha, vocês estão vendo aqui, mas o poder da cura não estava nele, mas no nome do Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus o Nazareno. Então ele foi fiel, disse, não sou eu não tenho poder para isso, mas foi Jesus a quem vocês crucificaram, tá certo? E a terceira lição é uma conexão necessária. Nós vamos ver que a ação divina operava na vida daquele coxo, não era algo novo, inédito, tá certo? Mas não era algo estranho, mas justamente já havia a conexão de que lá no Antigo Testamento Deus já operava milagres, tá bom? E ele vai dizer, olha, é o mesmo Deus, é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus que continua curando. Então ele faz essa conexão que Deus está agindo agora no seu servo Jesus Cristo, operando os mesmos milagres, tendo o mesmo poder, tá certo? Mas o que acontece aqui, irmãos, na terceira lição, é que Jesus ali ele faz uma acusação solene. Aliás, não Jesus, né, mas Pedro. Aproveita ali como pregador fiel, não vai passar a mão em cima dos erros, mas ele vai justamente dizer assim, olha, que naquele momento essa mensagem de Pedro, ela foi uma mensagem cortante como uma espada. Ele não alisou, mas ele fixou os seus ouvintes, ele fuzilou os seus ouvintes com palavras contundentes, tá certo? Então foi o que ele fez aqui, ele acusou de trair e negar Jesus perante o governador de lá de Roma, tá certo? Porque ele fez assim, olha, tá vendo vocês assim, esse homem aí que está fazendo esse milagre, foi ele que vocês crucificaram, foi ele que levaram lá para a cruz e trocaram por um malfeitor, trocaram por Barrabás. Aí Pedro vai, olha, e entra veementemente nessa mensagem poderosa. E ele vai lá, ele prega, mas ele não tem medo de falar, né? Então, também a gente vê aqui uma exigência clara. E aí é o ponto culminante da mensagem, tá certo? Então, nessa mensagem que ele revela realmente que Jesus ele pode salvar, ele tem poder para curar porque ele é o Salvador e que eles mataram Jesus, ele diz assim, arrependei-vos. Essa é a mensagem central do Evangelho. Arrependei-vos. Então Pedro endureceu esse sermão a um povo religioso e não a um povo pagão. Era um povo religioso, irmão. Eram os escribas, os fariseus, estava tudo ali a nata religiosa. E todos eles levaram Jesus, escarneceram. E Pedro diz assim, olha, arrependa-se. Arrependa-se realmente dos seus maus, para que você possam viver e ter uma vida eterna, né? Em palavras atuais. E por fim, nós vemos uma promessa bendita, né? Depois de exigir o arrependimento e conversão e prometeu o cancelamento dos pecados, o apóstolo Pedro, fundamentado no que disseram os santos profetas de Deus, anuncia que o tempo do refrigério e restauração de todas as coisas vai ter esse refrigério. Ou seja, o Cristo ressurreto estará agora por meio de pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais da bênção. E essa bênção só pode ser recebida pelo cumprimento definitivo das perversidades. Ou seja, o Cristo ressurreto, vamos ler com calma aqui que a gente está engolindo, mas assim, o Cristo ressurreto agora, por meio da pregação apostólica, abrindo ao povo da aliança os portais da bênção. Mas essa bênção só pode ser recebida pelo rompimento definitivo das perversidades. Agora a gente entendeu, né? A gente tem que chegar no fim do vídeo, né? Bem claro. Jesus ressurreto veio dar solução. Vamos fazer coisa mais prática, né? Veio dar alívio à alma, veio dar perdão, veio dar convicção, veio dar vida eterna, irmãos. Que mensagem poderosa, olha. E essa mensagem, sabe o que rendeu? Mais de 2.000 almas rendidas aos pés de Jesus.
Que mensagem fantástica, né? Vocês já pensaram, irmãos? Se a gente tomar posse da vitória dessa mensagem, vai ser bênção, irmão. Que estudo, ó. Vem para o PG, vamos aqui, ó, trazer esse estudo, querido, e eu sempre digo e não canso de dizer. Esse estudo, querido, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Vem para o PG hoje sem falta. Vamos ser edificados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.